Bom, continuando sobre os paisagistas, né? O grande paisagista inglês, John Constable, dizia que o homem tem que ser humilde diante da natureza. E, na realidade, houve uma mudança muito brusca da pintura com o aparecimento da fotografia. A pintura antes era muito mais acadêmica, ele procurava reproduzir as imagens com maior precisão, com maior fidelidade. Então, com o surgimento da fotografia, os pintores começaram a tentar mudar isso aí, fazer pintura abstrata, a pintura em que você não consegue identificar exatamente o que é que você está vendo. Mas eu continuo achando, o Kant dizia que o belo é tudo aquilo que é agradável universalmente, independente do contexto. Então, a beleza, eu acho que define a arte. Quer dizer, é preciso que haja beleza na arte. Por que que os homens formam filas enormes nos museus para ver uma pintura? É porque aquilo agrada ao espírito, aquilo é sublime. Então, essa sensação de felicidade pela beleza é importante para o ser humano. E os paisagistas não são simples copistas, eles não copiam a natureza, eles interpretam a natureza. Então, por exemplo, no que diz respeito aos planos, a perspectiva da pintura, você tem dois tipos de perspectiva, que o pintor, numa tela plana, ele tem que mostrar os objetos mais distantes e os mais próximos. Então, ele faz isso através da geometria, pelo tamanho e pela mudança de cor, a chamada perspectiva atmosférica. Então, o Batista da Costa foi um homem admirável, porque ele teve uma formação muito pequena, no sentido de que ele era muito pobre, teve muito pouca oportunidade, foi ajudado pelo imperador, porque o imperador era um mecenas, e ele conseguiu ultrapassar todas as limitações da sua vida e conseguiu ser um grande pintor e ser reconhecido em vida por todos os seus colegas, seus pares. Então, eu vou mostrar a primeira pintura e tentar explicar mais ou menos como é que o Batista da Costa fazia essas paisagens. A minha vivenda, a primeira pintura, é a casa que ele morou em Petrópolis, é de 1892, é óleo sobre tela, é uma pintura que mostra uma folhagem e a parte de trás da casa dele em Petrópolis. Isso está numa coleção particular, não está em nenhum museu. O seguinte, por favor. Isso aí é o Morro da Babilônia, no Engenho Velho. É de 1892 também essa pintura. E eu quero chamar a atenção, além dos planos vários da pintura, mostrando os objetos distantes dos que estão mais próximos, nota-se um barro vermelho que ele consegue reproduzir muito bem e as tonalidades diferentes do verde e das árvores. Muito bem. Essa pintura está numa coleção particular. Por favor, o seguinte. Esta é uma pintura de 1893. Retrata o jardim de Joaquim Murtinho, que foi ministro da Fazenda do Brasil em 1900. É uma pintura que mostra muito bem a diferença entre o sol e a sombra. Você vê o jardim entremeado de sombras. E essas sombras que estão na areia são feitas de uma cor lilás. Então, o pintor consegue, através de variadas cores, mostrar as sombras e mostrar a luz. É um jardim belíssimo em Santa Teresa, onde morou o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, e se encontra numa coleção, é de 1893, é óleo sobre madeira, e se encontra numa coleção particular.
O seguinte, por favor. As ruínas de Vilegagnon, na Baía de Guanabara, é de 1894, encontra-se no Museu de História e de Arte de Niterói. Seguinte, por favor. Novamente, uma outra imagem das ruínas de Vilegagnon, na Baía da Guanabara, mostrando os morros distantes com uma coloração diferente, uma intensidade de luz diferente para mostrar a perspectiva com objetos distantes e objetos próximos. Se encontra no Museu de História e Arte de Niterói. Seguinte. Esse é o Parque de Butte-Chaumont, em Paris, com um retrato de Margarida Berna, que foi a primeira esposa do pintor. É um quadro de 1896. E, através de uma pesquisa que nós fizemos com um grupo de especialistas, é possível que essa pintura da Margarida, a Margarida tenha sido colocada nesse quadro 10 anos depois que ele foi pintado. Quer dizer, o pintor pintou primeiro o parque, com as árvores, e com a perda da esposa, 10 anos depois ele quis fazer uma homenagem à esposa, e ele acrescentou no quadro esse retrato da Margarida. Esse quadro foi publicado em 8 livros diferentes. E é de 1896 e encontra-se numa coleção particular. Seguinte. A Caminho do Curral. É um quadro mostrando uma paisagem de Campinas, com verde exuberante, umas ovelhas, e é de 1913, e é uma paisagem de São Paulo, e encontra-se no Museu Nacional de Belas Artes. Seguinte, por favor. Essa é uma paisagem com o Rio Piabanha, em Petrópolis. O Rio Piabanha é uma constante na obra desse pintor, porque ele morou em Petrópolis muitos anos, e o rio fazia parte da paisagem que ele vivia, naquela paisagem que ele vivia. Então, ele pintou várias vezes o rio, mostrando a velocidade da água, a profundidade e os reflexos da luz na água. E observem também as árvores e as diferentes distâncias de árvores e as tonalidades diferentes do verde. Então, essa pintura de Petrópolis é muito frequente na obra do João Batista da Costa. Esse é de 1913 e está no MASP, no Museu de Arte de São Paulo. Seguinte, por favor. Outra paisagem de Petrópolis, observem o reflexo da luz no Rio Piabanha. Uma perspectiva muito bem delineada e uma estrada que corre ao lado do rio com duas figuras. É uma pintura que está na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Seguinte. Essa é a paisagem de São Paulo com rio e barcos. Também vocês notam o reflexo da luz na água e as diferentes tonalidades de verde. Não tem figuras nessa. É de 1924 e está numa coleção particular. O próximo. O pintor deu o título de Ao Amanhecer, na Fazenda Brejinho. Ele
Aqui ele pinta uma série de casas. As sombras são muito bem delineadas na pintura, e essa pintura está no MASP, no Museu de Arte de São Paulo, e foi feita em 1925, um ano antes da morte do pintor. Seguinte, por favor. Isso é a Praia do Vidigal. Eu chamo a atenção para a água, com o movimento da água e a espuma da água. Isso é uma pintura de 1904, no Rio é uma paisagem do Rio de Janeiro, no Vidigal. Ela está numa coleção particular. O próximo. Essa é uma paisagem lindíssima da Lagoa Rodrigo de Freitas, pintada em 1920. Observem as várias sombras e vários reflexos da montanha na água. É a Lagoa Rodrigo de Freitas, sem nenhuma construção em torno, em 1920. É um estudo iconográfico importante, porque permite que nós vejamos a mudança da paisagem nesses locais ícones do Rio de Janeiro. Você vê como a Lagoa Rodrigo de Freitas era diferente da lagoa que nós conhecemos hoje. É uma pintura de 1920 e está numa coleção particular. Seguinte. Novamente, outra paisagem do Rio de Janeiro, muito importante, a praia de Ipanema e Leblon, pintada em 1905. O que eu chamo a atenção, além da belíssima pintura da água e da montanha, com as tonalidades diferentes de verde, a areia da praia, perfeita do ponto de vista pictórico, é você notar que não tinha nenhuma construção, que não tinha nenhuma estrada, que não tinha nenhum barraco, e que a natureza praticamente virgem. Isso em 1905, num cartão postal do Rio de Janeiro, que é a praia de Ipanema e Leblon. O Morro Dois Irmãos, bem visível, e evidentemente não tinha ainda a estrada de Niemeyer, e era a natureza mesmo em todo o seu esplendor, pintada em 1905. E essa pintura se encontra numa coleção particular. Muito bem, eu estou à disposição para perguntas. Se eu puder, terei imenso prazer em responder. E a Elizabeth está perguntando. Ela diz, alguns quadros apresentam muita luz. Como é a preservação dessas telas? Bom, é importante salientar que essas telas só podem ser preservadas, a manutenção dela, por grandes especialistas, porque são telas de 130, 140 anos. Quer dizer, a pessoa que não tem conhecimento técnico não deve tocar numa pintura dessa aí, porque estraga a pintura e danifica a pintura. Então, a pessoa que tem uma coleção, ele tem que conhecer os técnicos capacitados, qualificados para fazer a manutenção, a limpeza e as restaurações quando necessário. É preciso ter muito cuidado, são telas valiosas e já com mais de 130 anos, foram pintadas há mais de 130 anos, então é preciso ter muito cuidado no manuseio dessas telas. Quando eu fiz o livro com um grupo de especialistas sobre o Batista da Costa, tinha uma tela muito importante, que era a igrejinha de Copacabana, mas estava muito deteriorada, e eu disse ao dono da tela, da pintura, que ele tinha que fazer a restauração para fotografar e colocar no livro. E indiquei o restaurador, ele fez a restauração, e nós publicamos no livro a pintura dele, que é uma pintura belíssima. Que maravilha. Esse cuidado que se tem, então, quando fazemos visita a museus, de tirar fotografias sem o flash, é devido a isso, então, que o senhor falou, né? Por causa da luz. Exatamente. Essas pinturas são examinadas
com luz ultravioleta num quarto escuro. E aí você vê as intervenções na pintura e você então faz o diagnóstico e depois faz a restauração. O Pedro está perguntando se esse pintor era da época do romanticismo. Bom, era sim, ele foi final do século XIX e o primeiro quarto do século XX. É exatamente essa época. Ele era um pintor que ele não se deixou seduzir demais pelo modernismo, mas ele teve influência do impressionismo. Tanto é verdade que várias telas dele têm aspecto das cores dos impressionistas. Mas ele não é um impressionista. Ele é uma transição entre o academicismo e o impressionismo. Sim. Ele pode ser considerado como alguém que revolucionou nesse período, com novidade? Sim, ele estudou na França, pago pelo imperador, e ele saiu do academicismo. Muita pintura dele já moderna, entendeu? Ele tem uma pintura que é uma espécie de transição entre o academicismo e o modernismo. Embora o Parreira, por exemplo, é mais moderno que ele. Mas ele é uma transição. Ele começa a mudar a paisagem, porque até 1870, 1880, os pintores pintavam as paisagens dentro dos estúdios. Então, esses pintores do final do século XIX, eles saíram dos estúdios e foram pintar ao ar livre, que não existia naquela época. E essa pintura ao ar livre começou com esses pintores paisagistas, que foram o Parreiras, o Castanheto e o Batista da Costa. Os três foram pintar ao ar livre, que era uma heresia na época. Veja só, né? O absurdo da época é o que a gente hoje aí se delicia em ver. Que maravilha. Corajosos eles, né? De inovar dessa forma. Que bom. Uma coisa interessante é que o Batista da Costa, no período que ele esteve em Paris, em 1896 a 1898, ele usou o mesmo material que o Van Gogh usava. O fornecedor de tinta e de material para ele pintar foi o mesmo do Van Gogh. Olha. Então, ele é uma pessoa, apesar de pobre, era muito exigente, porque ele utilizava o fornecedor de Van Gogh para pintar as suas pinturas. E, seguramente ele trouxe esses materiais para o Brasil e muitas dessas telas ele usou esse material. Além disso, alguns modelos que ele pintava também figuras, ele pintou em Paris ainda e trouxe e utilizou as pinturas que ele fez em Paris em algumas telas aqui feitas no Brasil depois. Tem muitas coisas interessantes. A revista Fonfon, daquela época, fez uma enquete, fez uma pesquisa no Brasil inteiro, querendo que os leitores escolhessem o melhor paisagista, entre Batista da Costa e Parreiras. E ganhou o Parreiras por uma quantidade muito pequena de votos, mas eram os dois maiores paisagistas do Brasil. Isabel está perguntando quanto que custa em média esses quadros. Não sabe. Olha, em torno de 80 mil a 120 mil, 150 mil reais. Nossa! Uau! Nossa, esses artistas famosos, assim, apesar dele, dentre esses que a professora foi apresentando aqui essas semanas todas, a gente viu que muitos não foram reconhecidos em vida, né? O próprio Van Gogh lá, que vendeu apenas uma tela quando estava vivo. E é muito, muito bom quando a gente sabe que os que tiveram reconhecimento, como é o caso do Batista da Costa, né? Mas com certeza esse reconhecimento, se eu estiver errado, o senhor me corrige, não era tão grande como hoje, né? De pensar numa tela a esse preço, será que no período que eles pintavam, que conseguiam vender, tinha esse reconhecimento? Não, ele evidentemente ele tinha um salário porque ele chegou a diretor da Escola Nacional de Belas Artes. A impressão que eu tenho é que as telas dele não tinham esse preço naquela época e ele vivia do salário dele de professor e de diretor da Escola Nacional de Belas Artes.
Ela pergunta se ele é ensinado nas faculdades de artes. Sim. Esse livro já foi objeto de várias teses de mestrado, várias dissertações de mestrado. E há um interesse muito grande, crescente nas universidades, nas escolas de arte, sobre esses pintores do século XIX. Então, agora estão começando a fazer justiça aos grandes pintores do século XIX. Parreiras, Batista da Costa e Castanheira. São os três grandes do século XIX. Alexandra está dizendo que já foi vendido na Christie's. Na Christie's, em Nova York. Vários quadros do Batista da Costa. Ah, que ótimo. Ela tá... Vários quadros dele foram vendidos em Nova York. Mas é proibido sair do Brasil levando um quadro desse, porque é considerado peça histórica. Olha, e por incrível que pareça, na lei brasileira também é proibido trazer. Isso eu nunca entendi. Tanto é proibido trazer para o Brasil, como é proibido levar para outros países. Olha, pergunta muito interessante. Se a paixão pela arte vem do desejo de Deus, ela complementa, desejo de conhecer a beleza divina. Eu acho que sim. Eu acho que a beleza toca o coração do homem. É sublime. A beleza faz parte da felicidade. Embora alguns teóricos digam que a arte também é comunicação das angústias do espírito, mas eu acho que sem a beleza não existe arte. É um prazer enorme poder contribuir para essa discussão e compreensão da pintura do Batista da Costa, e realmente foi muito recompensador.